eu fico dividido quando olho para essa eleição entre as duas figuras para tentar entender o tamanho real de cada uma delas. Porque, evidentemente, quando a gente faz essas considerações feitas por você, Rodrigo, e também por você, Ricardo, de que o presidente Jair Bolsonaro nunca, antes na história do país, houve uma concertação de uso de máquina pública e de despejo de recurso público, e, infelizmente, de reportagens e de tudo que a gente já mostrou também nas nossas páginas, de assédio eleitoral, de pressão sobre trabalhadores, sobre eleitores, nunca houve na República Brasileira, na nossa era de redemocratização, algo desse tamanho. Quando eu olho para essa perspectiva, eu me coloco em dois lugares. É evidente que a votação do presidente Jair Bolsonaro é muito expressiva. Mas, ao mesmo tempo, eu olho também para uma derrota fragorosa, considerando exatamente esses itens. Quer dizer, o presidente da República, que teve a seu dispor um líder no Congresso Nacional, como Arthur Lira, é um centrão abraçado em todas as suas nuances e todas as suas possibilidades ao orçamento secreto, a tudo aquilo que o governo abriu o cofre para destinar e para fazer com que o governo tivesse uma capacidade de vencer as eleições. Sob esse aspecto, eu fico com a impressão de uma derrota fragorosa, porque é algo absolutamente inimaginável que, com esse volume de recursos, em nenhum momento na campanha eleitoral e na pré-campanha e nos levantamentos de opinião anteriores, o presidente sequer tenha estado na primeira posição na maioria do eleitorado. Então, ainda acho que o tempo vai nos trazer a exata medida para entender o tamanho do antibolsonarismo, ou talvez do anti-Bolsonaro, que existe para a esquerda brasileira quando você olha para o antipetismo ou para o antilulismo, nessa mesma proporção. Porque eu acho que essas duas figuras, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente ainda em exercício Jair Bolsonaro, eles têm um tamanho tão gigantesco, e as votações de ambos mostraram isso, que eu acho que a gente vai precisar entender um pouco mais o tamanho das figuras. E aí, olhando um pouco para essa perspectiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repito, presidente eleito, ele também se mostrou a única figura capaz, especialmente na comparação com 2018, a única figura capaz de, primeiro, conseguir uma concertação de partidos e de pessoas que tinham uma disposição muito pequena, se olhássemos há 4, 5 anos. Imaginar Marina Silva no mesmo palanque que o ex-presidente Lula era absolutamente inimaginável há algum tempo. Simone Tebet, talvez nem tanto, mas alguém que se esperava como Ciro Gomes, ainda que com um apoio absolutamente tímido e saindo muito menor dessa campanha, mas de alguma maneira também estava ali. Caciques grandes do PSDB de Franco Montoro, da geração do PSDB pré-João Dória e pré-derrota de Aécio Neves, acho que, ao mesmo tempo, mostra um tamanho do ex-presidente Lula na política nacional que é absolutamente singular. Uma capacidade de vencer esta máquina com este tamanho, fazendo esforços numa direção ideológica que não era exatamente, talvez a que o partido gostaria, mas a que o ex-presidente sabe fazer muito bem, com diálogo, com concertações, com uma maneira de encontrar brechas, fissuras nos seus opositores para trazer apoios. Eu acho que salta aos olhos para mim ao final dessa campanha o tamanho dessas duas figuras. A história vai medir exatamente, certamente não temos 50,9% dos eleitores petistas e não temos 49,1% dos eleitores bolsonaristas, exatamente ligados às figuras. Mas ainda assim, o tamanho de ambos nessa eleição me chama muito a atenção, porque é de fato, e foi, a disputa mais apertada da nossa história democrática, e saindo das urnas, olhando para esses dois personagens com um tamanho muito maior do que a gente talvez pudesse imaginar há 3, 4, 5 anos do tamanho que eles tinham.